Você, agora o lado do rubro-negro, vê com bons olhos essa troca? Gente, todo mundo que acompanha este Sport Center. Pois é, essa questão dessa troca do Gabigol circulava ali nos bastidores, já desde que foi levantada aquela bandeira de que o Gabigol, enfim, está praticamente de saída, quando houve aquele imbróglio, o empresário falou, enfim, circulava nos bastidores. Ontem veio à tona, até os companheiros do GE deram essa informação, mas o Flamengo tem interesse em, de alguma maneira, tentar, digamos, lucrar com a saída do Gabigol, porque no momento entende que é muito provável que o Gabigol siga caminho no Palmeiras, se não for agora, na próxima temporada. Então, uma outra alternativa seria o quê? Seria ter uma compensação financeira. Entende que, pelas conversas, que é muito improvável também que o Palmeiras case um dinheiro nesse momento pela liberação do Gabigol. Então, uma alternativa seria tentar um outro jogador, algo que dê, enfim, que não sinalize que o Gabigol saiu de graça nesse momento. E aí surgiu o nome do Dudu, mas o Flamengo entende que é difícil, a situação é difícil, o Flamengo poderia até aceitar, mas é difícil assim como a informação do Bruno aí, o Dudu está um tanto quanto irredutível para sair do Palmeiras, tem a questão da idolatria. A questão também é a relação Gabigol-Flamengo está bem difícil, está bem complicada, tanto com parte da torcida quanto com diretoria, enfim, embora estejam tentando uma saída aí em termos amigáveis, a relação já está bastante desgastada. O Flamengo entende que é fim de ciclo para o Gabigol. Ele pode até continuar no fim do ano, até o fim do ano, porque tem contrato, mas para a próxima temporada vem como muito, muito, muito improvável. Então o Flamengo está tentando uma alternativa, seria essa troca com o Dudu, mas caso isso não ocorra, ele pode até continuar até o fim de 2024, e ele está naquela pegada de que não está sendo relacionado, só que ele tem mais um joguinho aí para gastar, digamos assim, no Flamengo e ainda poder se transferir para outro clube. Então está sendo analisado partida a partida, pode ser que quinta-feira, se o Flamengo assim decidir, se não entender que não vai sair negócio com o Palmeiras neste momento, aí pode decidir por relacionar o Gabigol contra o Fortaleza, até porque o Flamengo necessita, nesse momento, de jogadores para compor ali a questão do ataque. No último jogo utilizou apenas garotos. Então, o Flamengo analisa como uma possibilidade, embora improvável neste momento. Mari. Perfeito, Pedro. Obrigada pelas informações. Muito bem, estamos de volta com o Futebol 90 para abordar esse tema que é a troca Dudu e Gabigol, mas a informação de momento agora, né? 1h, 1h10, saiu agora há pouquinho, quentinha a notícia do Bruno Vicari no nosso site, no espn.com.br, dizendo que o Dudu bate o pé e não quer uma negociação com o Flamengo. E aí, para contextualizar, a negociação aconteceria da seguinte maneira: o Palmeiras quer contar com o Gabigol vai jogar no Palmeiras, isso tá cada vez mais certo e eu acho que todo mundo concorda. Calma, muita coisa pode mudar. Não festeja antes da hora. Agora, não celebra antes da hora. Se ele fosse pro Rio Branco... Já cantando... Agora, as minhas filhas já estão vibrando, fazendo o bracinho, meu irmão tá alucinado, já fez até na cabeça dele o lance. O Everton bate, o Aníbal escora, o Veiga domina. De novo, toca pro Estevam, na semana passada aqui. O Dudu ajeita, o Felipe Anderson dá o tapinha. E acha que isso vai ser o gol do título mundial. Não, não sou eu, é o povo que tá falando. E aí o que acontece? O Gabigol vai jogar no Palmeiras. O Palmeiras teria a possibilidade de antecipar a vinda do Gabigol, né? Ou seja, ao invés de ser para o final do ano, quando acaba o contrato do Gabigol, seria para agora, para o meio do ano. Esse é o cenário do Palmeiras. O Flamengo, em contrapartida, queria um valor para liberar agora, o Gabigol está com um contrato, e aí teria sugerido a troca pelo Dudu. Flamengo, Palmeiras e Gabigol, né, no caso, já estavam avançando. E o Dudu não topou a negociação, batendo o pé, e aí muita gente cravando, e eu vou nessa linha também de não teremos uma troca Dudu e Gabigol. Mas eu tenho alguns viés para perguntar a vocês. Ô, Rodrigo Bueno, não te dá a impressão que se a gente falasse aqui, em janeiro, que o Gabigol ia sair do Flamengo, o Dudu, que o Palmeiras está querendo, né, a diretoria querendo que o Dudu saia, não te dá a impressão de que Palmeiras e Flamengo estão querendo se livrar de Dudu e Gabigol? Boa tarde para você, Edu, meu querido Rafa, boa tarde. Essa turma boa, Breiler, Fã de Esporte. É o seguinte, você colocou como hipótese, suposição? Não, tá claro isso aí.
claro como água, límpido, né? O Rafa pode me ajudar com mais Cristalino. Cristalino, entendeu? Tá transparente, translúcido. Translúcido. É diferente. É diferente? Um do outro, Transparente, translúcido. Acho que já deu de adjetivo. Já deu de adjetivo. Porque senão você começa a complicar. Cara, ninguém se suporta mais. A Leila não aguenta mais o Dudu. Depois que o Dudu fez aquele movimento pra sair pro Cruzeiro, a Leila chegou a falar pra ele, não, acabou, não sei o que, tal, acabou, a história dele aqui já era, virou a página, bababá. Ela tá tendo que engolir nesses últimos dias a volta dele. O Abel eu não sei, mas o Abel aprovou a saída dele também. A Leila não teria acertado com o Cruzeiro a saída do Dudu se a comissão técnica do Palmeiras não tivesse dado aval. Então o Abel também não... A gente fala toda hora aqui, o Tite não morre de amores pelo Gabigol. Nunca morreu. Quando ele era até da seleção, o Gabigol tava no auge, tava voando, não levava. Então, o Tite não ter o Gabigol pra ele, ó, tanto fez, tanto faz. Pode ir, vai ser feliz, um abraço. E do lado do Palmeiras, a coisa virou dessa forma. Eu sei que tem muito palmeirense que idolatra o Dudu, com razão, o cara, na linha, é o principal jogador do Palmeiras nesse século. Só que ele queimou um pouco o filme, cara. Ficou feio isso que ele fez. De apontar pra saída, comunicar uma saída, acertar, repercute, reverbera. Reverbera. Isso. Não, parabéns pelo seu poder de influência. Você foi muito Obrigado, bem. Breila. E a ideia, você achou que era boa? Disputaram, mas é péssima ideia. Era péssima ideia. Péssima ideia. Não, eu não consigo conceber como os dirigentes cogitaram essa troca. Porque, sério, é um negócio muito pesado e eu entendo o Gabigol ir jogar no Palmeiras. Aí tá tudo certo, interesse dele de buscar novos ares, um time competitivo, mas ao fazer uma troca, tanto o Dudu quanto o Gabigol ficariam reféns desse negócio, para sempre. Porque o torcedor do Palmeiras e do Flamengo ia sempre ficar fazendo a comparação. Olha, mas o Gabigol fez um gol lá, o Dudu ainda não marcou aqui. Então, é um negócio que muita gente menospreza o tamanho de Gabigol e Dudu na história de cada clube. O Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, o Dudu é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Ao fazer essa troca, parece que os caras estavam tratando de jogadores quaisquer e como se fosse moeda de troca. Olha, vai você pra lá, vem você pra cá e tá tudo certo. Pro torcedor de cada clube, isso tem um peso e a gente não pode menosprezar isso no futebol. Uma coisa é o dirigente fazer um negócio, como a Leila costuma fazer, pensando mais no lado racional, o que o jogador pode render, custo-benefício. Mas uma troca desse tipo, que mexe fundo com a paixão, que faz com que dois jogadores sejam tratados como mercadoria, e dois ídolos do clube, eu vejo que é um negócio que mostra até uma falta de entendimento dos dirigentes do que eles significam para os clubes. O Rafa está aqui, um profundo conhecedor da história do futebol do Rio de Janeiro. Imagine nos anos 80, Rafa, Vasco e Flamengo trocando Zico e Roberto Dinamite. Quase aconteceu do Dinamite jogar no Flamengo, né? Não, na trave. Mas não numa troca. Não numa troca. Então, embora o conceito de troca tenha surgido lá no Rio com o Francisco Horta, né? Ele que movimentou o futebol carioca nos anos 70, estava tudo muito parado e aí deu até, estatisticamente, dobrou a média de público do Maracanã no Campeonato Carioca do ano seguinte. O Horta, para a época, foi um gênio. Eu entendo disso que o Breler fala, do ponto de vista conceitual, porque que eles ficariam reféns da troca, não há dúvida. O desempenho técnico deles em campo, nos novos clubes, teria um nível de exigência, um sarrafo muito mais alto do que o desempenho técnico deles nos clubes atuais. Mas é preciso dizer que essa possibilidade só foi aventada sem querer desmerecer a ideia fantástica do nosso queridíssimo Rodrigo Bueno. Obrigado. Ele vai patentear essa ideia, inclusive. Vai. Porque Eu vou sugerir mais trocas. ambos fizeram o favor de pisar no título de benemerência de ídolo que eles têm. Os dois então, fizeram isso. Aí que é legal. Rafa, Assim, vamos mas tratar isso aí. Me conta. Termina de seu qual é a raciocínio. questão toda, assim? Jamais haveria essa possibilidade se o Gabigol não tivesse acumulado ações ao longo dos últimos 10, 11 meses, desde que ele começou a pressionar a diretoria do Flamengo publicamente, em julho do ano passado, para renovar um contrato cujo vencimento é em dezembro desse ano. Não tem o menor sentido isso. Com todo o tamanho intelectual do clube, relevância que ele tem, o Flamengo tinha outras prioridades na época, jogadores cujos contratos terminariam em dezembro do ano passado, não tinha por que tratar de Gabigol. Aí passando pela camisa do Corinthians em um evento social, passando pelos elogios que fez a torcida do Corinthians, passando pela história de se recusar a colher a urina para o exame antidoping, enfim, o Gabigol está acumulando atitudes indevidas para a condição de ídolo dele. E o Dudu, ídolo do Palmeiras, eu acho que essa é uma verdade insofismável,
entre em contato com o Alexandre Matos, eu não tenho por que duvidar do Alexandre Matos, até porque não fazia sentido ele virar público e dizer isso. O dirigente não se expõe a esse ponto se não for verdade. Ligar para o Alexandre Matos, eu quero ir para aí, quero voltar para o Cruzeiro. Isso, para mim, para quem tem o tamanho que ele tem no Palmeiras, é um desrespeito institucional grande. Resolva primeiro internamente as suas questões com o seu técnico, com a sua presidente, com o seu clube, e depois você procure outros áreas para a sua carreira. Mas não da maneira como foi conduzido o negócio. Então, essa composição, essa troca, é uma troca comodativa de dois personagens que pisaram no papel de ídolo. Agora, vamos lá. E eu quero perguntar para vocês, e para você que está em casa, põe aí o número, por favor, ô Marcel. Não, se pedir pro pessoal mandar vídeo disso, a gente vai ficar até o fim do programa. Mas a porque ideia- isso aí tá movimentando, Claro. o pessoal Manda, ficou agitado com isso. manda o vídeo. Que tá, onde é emenda de feriado aqui em São Paulo, às vezes o cara tá aqui assim, ó. Aí já dá um tapa, ele já olha pra cá. Manda teu vídeo, ó. Ó, 96195-9108. Eles gostaram. Vamos! Manda vídeo! Guarda, sai daí. Desafio um torcedor rubro-negro a dizer que gostou dessa ideia do Bubu. De E trocar outra coisa, Gabigol por Dudu. eu quero perguntar pra você que tá em casa o seguinte: pra você acha que Flamengo e Palmeiras estão tratando bem a saída desses jogadores? Por quê? Eu vou dar aqui uma opinião. A impressão que eu tenho é que a diretoria do Palmeiras com o Dudu e a do Flamengo com o Gabigol, eles estão assim, quer que embrulha pra presente? É isso aí. Fita. Olha, não precisa pagar o frete. É até teu. O quê? Só que nós estamos falando de dois caras campeões. Nós estamos falando do Huguinho, do Flavinho. Estamos Juquinha falando é bom também. Dudu, Libertadores, campeão, multicampeão. Gabigol, Libertadores, multicampeão. Na opinião de vocês, não passa essa imagem? As diretorias estão botando laço, fita, não precisa pagar o frete, hein? Se quiser fazer em 12 vezes, dá também. Em 46. Por que vocês acham que estão lidando dessa maneira com os caras? Eu vou pegar... A gente tá analisando muito aqui o lado do jogador. O Gabigol, o Dudu. O que a gente mais tem feito no Brasil nos últimos anos em termos de futebol? Elogiar as diretorias de Flamengo e de Palmeiras. O Flamengo, desde a época do Bandeira, se recuperou financeiramente, o clube melhorou institucionalmente, a coisa agora é muito mais profissional e tal. O Palmeiras, então, modelo de gestão, desde que se associou com a Crefisa, a Leila assumiu, é uma paz, contratações pontuais, manutenção de trabalho, melhor base do Brasil e tal. Então, se a diretoria do Flamengo e a diretoria do Palmeiras estão entre as melhores, as mais elogiadas do país, tomaram essa decisão, ou se sentaram para conversar sobre isso, e olha que elas têm rusgas sobre vários pontos, né? A Leila e o Landim já... Mas estão no mesmo lado da força, tá? Estão no mesmo lado da força. Negociam juntos com os direitos de transmissão. Star Wars, eu também gosto de Star Wars, mesmo lado da força. Da força. Estão lá juntinhos e tal. Tem as divergências próprias, porque são os dois times que têm um poder aquisitivo maior, que ganharam os últimos campeonatos brasileiros e as Libertadores. Então, assim, você tem razão, a exceção do Fluminense ter ganho a Libertadores do ano passado, mas, assim, claro, há essa rivalidade direta, indubitavelmente. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje o Gabigol é uma espécie de, entre aspas, né, que faz assim, né? Assim. Um problema, o Gabigol hoje é um problema. Aspas são duas. Ah, Assim, duas aspas, problema, e o Dudu é um problema, hoje no Palmeiras. Então, são duas diretorias que gostam de manter um certo vestiário ali harmonioso. Do Flamengo nem tanto. No ano passado sim, mas com o Tite Então, ali para, digamos assim, evitar rusgas, né, de sabores, amarguras, ódio, rancor, frustração, raiva, tudo. O que mais? Até tudo isso aí. Tudo de negativo. O Breyer fala muito da positividade tóxica. Não souberam lidar com situações e jogaram, na minha opinião, jogaram os seus ídolos pra linha de frente, jogaram os caras pra frente. Eu vou te citar. Eles são santinhos, eles não são coitadinhos, santinhos. meu Eles Deus. erraram, deslizaram. O Gabigol errou no ponto que vocês lembraram todos. O Dudu foi negociar, tá? Ouviu o Cruzeiro, a palavrou e tal. Agora, onde que eu tô chegando? Em qual ponto? Nós estamos falando de caras que são vencedores e que tem, como você disse, a relação com o torcedor. Quando o Dudu, surgiu a especulação de Dudu no Cruzeiro, quem vai na casa dele? A torcida do Palmeiras, me explica, cara, mas você quer sair? Me conta mais. até aí tá no o Gabigol, contexto. A torcida vai lá, vai fazer o Gabigol, o cartaz que vai pro Gabigol. Até aí tá no Mas é isso que eu tô contexto. falando, Aí tá Rafa. no Eu contexto. acho que... Vocês não acham que
faltou esse O Flamengo lado, ofereceu não? um contrato Brenner novo acha pro que Gabigol lá. Você pode questionar se foi Ele pouco já não- tempo, um entendeu? ano. O Flamengo aumentar olha, 50% o salário Eu dele. sou extremamente crítico a muitas coisas feitas na gestão Rodolfo Landim e Marcos Braz, principalmente no tocante ao olhar um tanto quanto elitista, que desprende muito o Flamengo do seu torcedor mais popular, pela política de ingressos, pela maneira como o Flamengo conduziu as negociações do Campeonato Carioca desde 2019. Eu tenho vários pontos em relação ao Rodolfo Landim. Então, eu estou à vontade para dizer que eu acho que a diretoria do Flamengo acerta do primeiro ao último minuto em relação ao Gabigol. Porque nós não podemos subverter a lógica, penso eu, da hierarquia estática da vida. O jogador não é maior que o clube nunca. Mas o dirigente é maior, Rafa? Não é, mas é quem está lá eleito para poder tomar decisões pelo clube. Os sócios do Flamengo, e você pode discutir se é justo ou injusto, que 3.500 pessoas resolvam a vida durante 3 anos de uma instituição de 30 e tantos milhões de torcedores. Aí é uma outra discussão. Mas estão lá eleitos. Ou seja, o sócio, em sua maioria, democracia é isso, escolheu lá o Landim para ser o presidente do clube. E o Marcos Braz foi escolhido pelo Landim para ser o vice de futebol. Então, Nisso eu concordo. É otorgado a eles o direito. E aí, como eles são o clube naquele momento, eles precisam defender o Flamengo. Todas as vezes que um dirigente de futebol, pode ser quem for, de que clube for, toma decisões que, no meu entendimento, elas ferem institucionalmente o clube que eles presidem, eu critico, eu sou veemente, porque eu acho que o dirigente ele não tem o direito de se colocar de uma forma danosa à instituição que ele representa. Mas os dirigentes têm o direito legítimo de não querer mais o Gabigol no clube por uma escolha técnica. Ou até financeira. Na verdade, acho que os dirigentes têm direito de não querer mais o Gabigol pelos erros que o Gabigol cometeu. Também. Mas eles podem a qualquer... E mesmo que o Gabigol não tivesse feito nada, se tivesse chegado à conclusão que o Gabigol não serve mais, é um direito, os caras têm a caneta na mão. Sim. Mas precisam assumir isso. Da forma como estão fazendo com o Gabigol, aí é a minha visão, eu não acho justo. Porque o Flamengo a diretoria do Flamengo deveria assumir. Olha, por tudo que o Gabigol fez, não queremos mais. E aí, esse é o ponto. Isso pega contra a diretoria. Mas quem dá essa informação é o empresário dele, quando ele dá uma entrevista dizendo que o que o Flamengo propõe, o jogador não aceitou. Mas o Flamengo ofereceu para ele o staff um ano de contrato. Aí é negociação. Tem um embrólio ainda, não sabe se ele vai ser suspenso ou não. Mas tá bom demais. Quando oferece um ano de contrato, é a proposta para o cara recusar. Porque no ano passado tinham oferecido 5. De 5 para 1. Mesmo sabendo toda a situação do Gabigol... Aí, Brelê, é uma questão capitalista, né? É mais-valia. Hoje o Gabigol não está dentro dela. Mas é a diretoria querendo se livrar do Gabigol sem dizer para a torcida e bancar que não quer mais. Esse é o ponto. Se o Gabigol aceitasse a proposta para renovar o contrato por 1 ano com 50% de aumento de salário, esse discurso não seria estabelecido como uma verdade. Mas ele não ficaria. Tem que considerar a situação atual do Gabigol. Porque você não sabe se ele vai ser suspenso ou não. É por isso o Marcos também. Braz tem uma política assim. Mas por que o Palmeiras quer contratar? Porque sabe o valor dele. Há isso uma aí, eu conto com o Brelha. expectativa. Tanto o Dudu quanto o Gabigol. Tá legal, 2 a 2, A gente tá legal olha aqui. pros dois jogadores e pensa o seguinte: esses caras sabem jogar bola. Sim. Né? Opa. Não estão jogando, mas sabem jogar. Em algum momento vão voltar a jogar. E aí bate aquela discussão de se, de repente, o mais indicado para eles é a mudança de áreas. Eu acho que isso faz sentido, não há nada cientificamente que comprove isso, mas existem exemplos bem-sucedidos com outros jogadores. Você sempre espera, quando debate os dois, o melhor deles. Mas o dirigente, quando toma uma decisão em relação a contrato, ele precisa muito planificar o momento do jogador e uma linha de corte recente que justifique as suas ações. Por mais ídolo que o Gabigol seja do Flamengo, e eu acho que isso não vai se apagar nunca, é que no momento a relação está meio abalada, mas a história vai continuar enaltecendo o Gabigol como um cara muito vinculado à história do Flamengo. O desempenho de campo dele, que precisa ser soberano, afinal de contas, estamos falando sobre jogador de futebol. Então, assim, o campo tem que ser o principal aspecto, elemento para estruturar qualquer ação fora dele. O campo do Gabigol há 1 ano e meio é ruim demais. Tá, mas É muito ruim. Ele é reserva. Mas nós estamos falando do contrato de trato. 1 ano Mas- com mas e no 50% de trato? aumento de salário para um reserva. Mas e no qual trato? reserva no Brasil Mas e ganha isso? no trato você acha que tá certo? mas Eles estão fazendo? Eu acho que o Flamengo fez a parte dele. Agora quer fazer o quê? Quer entregar o clube pro Gabigol? Pelo amor de Deus. Mas no caso do Palmeiras com a Leila, pelo menos tem a postura honesta e aberta da Leila de dizer: não quero mais Dudu. Como ela disse quando ele estava negociando. Ali, hoje todo mundo sabe, a Leila quer se desfazer do Dudu. A diretoria do Flamengo precisa bancar esse BO também. A partir do momento que tira o Gabigol das relações, não está bancando esse BO? Não, mas relacionou ele pro jogo agora.
Não, para esse último agora não. Agora vai ser relacionado. Para o próximo? A informação é essa. Mas o ponto, Rafa, é que há uma resistência dos dirigentes do Flamengo em bancar que o Gabigol não é mais desejado pela diretoria, porque eles sabem que isso pode ter um custo político lá na frente. Sim, até por ser ano de eleição. E o Gabigol, eu concordo com você, tá mal. Há uma temporada e meia não é mais aquele Gabigol que o torcedor rubro-negro se acostumou a ver. Só que o Gabigol tem 27 anos, 27 para 28, e o mercado sabe que ele pode se recuperar. Que o Gabigol motivado, o Gabigol bem fisicamente de novo, é um atacante que faz pelo menos 20 gols na temporada. E um atacante como esse tem valor. Numa temporada ruim, o Gabigol faz 20 gols, lógico que o Palmeiras quer. Porque o Flamengo, onde o Gabigol é ídolo, onde a torcida, mesmo com essas rusgas, esses arranhões, ainda ama majoritariamente o Gabigol, ele não pode se recuperar lá. Esse é o meu ponto. Então, vai lá, Gabigol, joga no Palmeiras como se não fosse nada demais. Imagine o Gabigol marcando eu tô com o Brenner hoje. Eu tô com o Brenner hoje. É um exercício que é baseado muito em futurologia também, né? Pode acontecer isso, mas não é um cenário impossível. Aí tem elementos que, nesse ponto, eu concordo com o Brenner, que não estão explícitos para o torcedor. Mas a gente tem uma sensação de que, a reboque, né, em paralelo a todo esse processo administrativo de uma renovação de contrato ou não com o Flamengo, tem alguma coisa associada ao vestiário. Primeiro que o desempenho técnico dele não existe, como nós destacamos. O Flamengo hoje, teoricamente, não precisa dele para continuar performando em alto nível em todas as competições que disputa. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores... Pedro é o artilheiro, o cara que reserva do cara que é o artilheiro... É isso mesmo, agora eu vou acrescentar, porque nós estamos falando dos dois. O Dudu, a informação que surgiu foi a seguinte, também da visão da diretoria. Olha, talvez não seja tão... O Dudu é importante, mas não é imprescindível. Nós ganhamos sem ele. Ele então, ficou fora também. Ontem não teve uma imagem dele no banco, no jogo do Palmeiras, ele meio assim, tipo... E outra coisa, se o campo é soberano para qualquer precificação, o ambiente também é soberano para qualquer decisão estratégica. E assim, quando o Flamengo tinha aquelas decantadas lideranças compostas por Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, o Gabigol era uma delas, né? O Diego Meia, o Gabigol era uma delas, e havia ali um grande clã, era um grande conselho, né? Que tinha as chaves do vestiário e conduzia o dia a dia do Flamengo super vitorioso na era Jorge Jesus e extensiva, no segundo momento, a era Dorival Júnior. Hoje, a sensação que eu tenho é que à medida que todos esses caras foram saindo e o Gabigol ficou, e em paralelo ele perdeu essa moral, esse lastro para poder ser essa liderança pelo seu desempenho em campo, em vez dele reconhecer isso e começar a buscar um caminho de reconciliação com o seu jogo, para que essa reconciliação validasse a sua liderança, ele escolheu caminhos alternativos para atingir o Flamengo. E aí, quando um jogador, que é ídolo do clube, toma decisões que, notadamente, atingem o clube do qual ele é ídolo, para mim é um indicativo, é um aviso, é uma espécie de recado de que o melhor para todo mundo é que essa relação... Sabe, eu vi entrevista... Fala, vovô, que eu vou te fazer uma outra pergunta. Entrevista do Landim pro João Guilherme, né? Tá no canal do João. E que ele pergunta sobre a saída do Dorival, né? O nosso personagem importante hoje. E ele fala que pesou para não renovar o contrato, porque acabou o contrato do Dorival, o Flamengo tomou a decisão de não ficar. Uma ação que o Dorival tinha tido na justiça. Então o Dorival estava grandão, querido pela torcida, boa parte do grupo, não sei o que e tal, mas ele não esqueceu de uma ação na justiça do Dorival contra o Flamengo. Uma questão trabalhista. Dos tempos que da Patrícia Amorim, presidente do clube. Ele colocou que isso pesou também. Foi um dos fatores que pesaram ali. Da conversa toda, do cenário todo, Gabigol quer jogar fora do Flamengo, que é Palmeiras, no caso, está acertando. Que é porque está sendo enxotado também. Isso. O Palmeiras precisa mais do Gabigol do que o Flamengo precisa do Dudu. Ele aceitou, ele vê com bons olhos o Palmeiras. Por que você acha que o Gabigol não olhou com o mesmo olhar para o Flamengo? Por que você acha que não rolou a troca? Aqui, desde a chegada do Tite, né? O Gabigol já era reserva antes. Não, eu estou dizendo o Dudu. Por que você acha que o Dudu não foi pro Flamengo? Por causa da concorrência. É muito fácil. Eu sou o Dudu. O Dudu já não tem 27 anos. O Dudu já tem mais de 30. 32. E acabou, tá ainda num processo de recuperação, de retomada após uma lesão séria. Aí ele vai chegar no Flamengo, que tem Bruno Henrique, que tem Cebolinha, que tem Luiz Araújo, que tem bons jogadores da base surgindo, que tem... O Gabigol não estaria mais lá.
mas a concorrência é muito grande do meio pra frente. Jogadores com as características dele, jogadores de beirada, de velocidade, o Flamengo tem. Jogadores hoje que, em tese, estão à frente dele. Ele vai chegar lá para ficar na reserva? Ou seja, você está descrevendo o cenário perfeito para justificar que sua sugestão é ruim. Não. Cria a tela dividida! Divide a tela aí! Eu agora tô virando a maçarrinha! Vai, valendo! A minha sugestão é absolutamente maravilhosa. Só que eu acho assim, numa troca, você pesar assim, é difícil uma troca ser 50% igual para os dois lados. Não, então, por exemplo, mas... eu falei aqui, o Palmeiras precisa mais de um jogador como o Gabigol do que o Flamengo precisa de um jogador como o Dudu. E por que o Flamengo vai trocar? O Gabigol jogar no Palmeiras, eu acho que pra ele é muito bom. Até quando eu tava na dúvida, o Gabigol tem que ir pro Cruzeiro, pro Santos, pro Corinthians, pro Palmeiras. Eu falei, vai pro Palmeiras, cara. Você vai jogar Libertadores, vai disputar todos os títulos. Você já é o jogador brasileiro com mais gols na Libertadores, vai aumentar ainda suas marcas, estatísticas, vai ser treinado pelo Abel, pode até evoluir, retomar a melhor forma, crescer taticamente, sei lá o que e tal. O Dudu ir pro Flamengo, era melhor ir pro Cruzeiro. Eu acho. Porque no Cruzeiro ele teria mais condição. Ele já tem uma identificação, um passado meio cruzeirense. E lá ele tem mais condição de ser ídolo de novo, de ser protagonista. Ou seja, a troca só é boa pro Gabigol. Não. Eu diria que ela é melhor pro Gabigol do que pro Dudu. Ela é melhor pro Palmeiras do que pro Flamengo, tá vendo? Então aí você tem. Ô, Bubu, o que o Dudu tem a ganhar indo pro Palmeiras, além de ser um grande do Flamengo? Algum cara foi chamado de... Eu sei quem foi. Foi um empresário que sugeriu a troca do Pato pelo Jadson. Aí, pô, São Paulo e Corinthians, né, super rivais. Vai ter uma troca entre o Corinthians e o São Paulo? Não tem comparação. Não tem. Bom, são rivais mais ácidos. Mas o tamanho... A rivalidade de São Paulo e Corinthians é maior do que... O tamanho dos jogadores. Não, os jogadores eram jogadores caros, jogadores de nível de seleção, eles tiveram histórico em seleção brasileira. E foi bom pra todo mundo. O Jadson virou ídolo no Corinthians, foi vitorioso, o Corinthians vibrou com o Jadson, se livrou do Pato, que era um problema pro Corinthians. No São Paulo, o Pato teve bons momentos, a torcida chegou ao momento até pedir volta dele. Tá avançando o Bubu subindo a Estão ali, todo mundo, vocês estão loucos, o Corinthians e São Paulo vão trocar jogador importante e tal. E foi bom pra todo mundo, então pode ser. Mas é que não tem comparação o peso dos dois na história de cada clube. Quase nenhum torcedor tricolor vai lembrar do Pato como um grande ídolo que passou pelo São Paulo. E quase ninguém vai lembrar do Jadson como um dos grandes da história. Mexeu o mercado, tudo bem que o Jadson a imprensa foi boa. Galera, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Um trecho para vocês aí do debate do F90. Informações também do Pedro Henrique Torre trazendo sobre Dudu, Gabigol, essa troca aí que o Palmeiras tem interesse no Gabigol. O Flamengo queria o Dudu, mas a notícia agora do momento é que está descartado essa possível ida do Dudu para o Flamengo. Vamos aguardar as próximas notícias. E essa novela em relação ao Gabigol já vem se arrastando há muitos dias. E vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo que a gente está acompanhando, o Gabigol, né, pode sim ser reforço do Palmeiras para a sequência da temporada aí, ou até mesmo para o ano de 2025. Ele pode assinar um pré-contrato, terminar o seu contrato com o Flamengo e aí sim depois em 2025 se apresentar lá no Palmeiras. Vamos aguardar, né, o que vai acontecer aí nessa novela. Flamengo que se prepara para a próxima rodada do Brasileirão. Final de semana tropeçou, né? Empatou contra o Cuiabá. É um tropeço. Não podia vacilar, tinha que conquistar esses pontos, mas ainda está ali na liderança. Vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras ganhou, está 1 ponto. O Botafogo também está 1 ponto do Flamengo. Vamos aguardar, né, a próxima rodada. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu. E até a próxima, galera. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana.
Uma vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.